Olá, povo de Deus, quarta-feira, 24 de julho de 2024, 16ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 4 a 10 e Mateus 13, 9. Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes de Anatote, da tribo de Benjamim. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: antes de formar-te no ventre materno eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, eu sou muito novo. Disse-me o Senhor: não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar irás. E tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para extirpar, destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Jeremias pertencia a uma família sacerdotal. Nasceu em Anatote, cidade levítica da montanha, pertencente à tribo de Benjamim, como Jerusalém. Exerce o seu ministério num período particularmente difícil e até mesmo dramático, que vai desde a tentativa de reforma de Josias até a tomada de Jerusalém no século VI a.C. Hoje escutamos um relato da sua vocação. Jeremias tem cerca de 20 anos, sabe-se conhecedor de Deus, conhecido por ele. Esse conhecimento, segundo a cultura hebraica, passa pelo coração. Trata-se, pois, de um conhecimento amoroso que faz dele um consagrado, isto é, alguém separado de todo o resto e exclusivamente dedicado a Deus e ao seu serviço. Jeremias sente-se concretamente chamado a ser profeta entre as nações. Dá-se conta de que para isso fora chamado e destinado ainda antes de ser formado no seio de sua mãe. Mas Jeremias é um homem tímido e treme perante a revelação que Deus lhe faz. Não quer ser diferente dos outros homens. Sente-se como uma criança ainda incapaz de falar. Eu estou contigo para te livrar, diz-lhe o Senhor. Diante do imperativo divino, Jeremias rende-se. De lábios purificados pelo toque da mão do Senhor, ainda que com medo, atacou corajosamente a idolatria e a perversão dos costumes. Que grande luta interior! De um lado, a exigência da fé e, de outro lado, a fragilidade humana. À luz do relato da vocação de Jeremias, podemos revisar nossa vida e perceber os chamados de Deus em inúmeros momentos. Às vezes, esse chamado se manifesta por meio de sinais visíveis, evidentes. Outras, é a nossa consciência que clama, que grita. Perceber a presença de Deus em nossa existência exige um silenciar-se profundo, uma capacidade de meditação, de contemplação até. Jeremias entendeu que o chamado que Deus lhe fizera vinha de longe, desde o ventre de sua mãe. Antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, antes de saíres do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta. Muitas vezes só vamos entender o nosso chamado bem mais tarde. Já adulto, a gente percebe que nossa vocação vem de tempos antigos. Bom é saber que, seja qual for o obstáculo, Deus está com a gente, nos tocando e nos empoderando para a missão. Mateus 3, de 1 a 9, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia.
Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus reúne no capítulo 13 do seu evangelho 7 parábolas sobre o mistério do reino dos céus. Observe que Mateus evita dizer reino de Deus. Como ele se dirige aos judeus, evita tocar o nome de Deus e sempre vai falar reino dos céus. Essa compilação de Mateus junta as 7 parábolas em 2 blocos. 4 para o povo em geral, 2 das quais são explicadas aos apóstolos em particular, e 3 para os discípulos. Semente, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola, rede, agricultura e pesca, comércio e trabalho doméstico. Pois bem, hoje temos a primeira das 7 parábolas. Trata-se de um texto bem conhecido, mas que por isso mesmo podemos deixar passar despercebidos alguns detalhes importantes. O contexto nos põe frente a Jesus sentado numa barca à beira-mar. Nas margens está o público, e o púlpito de Jesus é uma embarcação. Estamos na Galileia. Percebe-se logo que Jesus se referia ao seu próprio trabalho como missionário. Ele é o semeador que espalha a semente, sem a preocupação de a poupar, e assim Jesus proclama a palavra do Pai a todos, sem distinções nem reservas. É a palavra de vida. Mas, tal como a sorte da semente depende do terreno onde cai, assim a palavra produz fruto conforme o coração que a recebe. Era essa a experiência de Jesus, que já vira agudizar-se a crise entre ele, por um lado, e os fariseus e escribas, por outro. A parábola tem uma conclusão surpreendente, que é a sua mensagem central. O terreno fértil dá uma colheita extraordinariamente abundante, para além de qualquer razoável expectativa. De igual modo, a palavra proclamada por Jesus, apesar de não suscitar o interesse esperado e até de sofrer oposição, terá uma fecundidade maravilhosa, que só entende quem tem fé, quem reconhece no Evangelho de Jesus a vontade do Pai e está pronto para acolhê-la e a pô-la em prática. O reinado de Deus enfrenta obstáculos, mas se imporá por força da semente semeada. Tais obstáculos detectamos na alienação, que tira o poder de decisão humana, nas perseguições concretas que causam desânimo, nas estruturas políticas e econômicas que fascinam e seduzem. A compreensão do reinado de Deus se realiza na dramaticidade dos conflitos pessoais e sociais. Um beijo no seu coração.